Fala, meu povo do Identidade Regatiana, bom ter você aqui nesta segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Café Regatiano quentíssimo de informações. E o Clube de Regata Brasil, que entrou em campo na noite de ontem para encarar a equipe do Atlético no estádio Rei Pelé. E após estar vencendo por 2-0, tomou a virada e acabou saindo derrotado por 3-2. Mais uma vez, decepciona o seu torcedor, que saiu muito frustrado e triste ontem do estádio Rei Pelé. Treinador Eduardo Barroca, mantido no cargo, mesmo com toda a pressão e com toda a cobrança, e após essa sequência de 7 resultados negativos, já que o CRB não vence há 7 jogos, e ele tem total apoio e respaldo da diretoria alvirrubra, presidente Mário Marroquim, Ari Barros, apoiam a permanência do treinador Eduardo Barroca. Nossos jogadores, que até tiveram uma boa atuação no primeiro tempo, mas o segundo tempo muito abaixo. Principalmente quando o treinador precisou mexer. Mais uma vez, envergonham o torcedor regatiano, vencendo por 2-0 e tomar a virada da maneira que tomou, com os erros que aconteceram durante todo o jogo, é vergonhoso para nós regatianos. Tudo isso e muito mais agora. Você chegando, se inscreve, ativa o sininho, mete o dedo no like e mostra que aqui é identidade. Mandar um alô para o caldo de cana do seu Cláudio, localizado no bairro da Levada, ele que tem o melhor caldo da região, vale a pena conferir. Eu também tenho um pacote de IPTV, não trava, atualizações frequentes, filmes, séries, desenho para criançada, futebol à vontade. Se tem interesse, fala comigo aí. Caros amigos regatianos, a situação do nosso glorioso Galo Maluco é muito preocupante e não é nada boa. CRB que está a 7 jogos sem vencer. Ontem acumulou mais uma derrota para a equipe do Atlético. Dessa vez, o CRB nunca havia perdido para o Atlético. Perdeu mais uma dentro do estádio Rei Pelé. São 4 jogos na Série B. Neste péssimo início, o CRB não tem nenhuma vitória. 2 empates fora de casa, 2 derrotas dentro do estádio Rei Pelé para Avaí. E esta última, mais uma derrota vexatória, da forma que foi para a equipe do Atlético. Treinador Eduardo Barroca, que após o jogo falou que o torcedor tem toda a razão em cobrar, pois acostumou esse torcedor com vitórias e a jogar de uma maneira vencedora. Ele foi muito cobrado junto com todo o elenco na saída de campo. Todo mundo muito hostilizado pelo torcedor regatiano. Teve torcedor mais exaltados que jogaram até objetos. Mas o torcedor está na bronca e está muito preocupado e chateado com essa atual situação do Clube de Regata Brasil. O treinador e toda a diretoria, toda a cúpula alvirrubra sabem disso. O Barroca, ele faz questão de falar na entrevista que tem todo o respaldo da diretoria, que tem total apoio. Ele falou isso ontem na entrevista pós-jogo, que após o término da partida, no vestiário, o presidente Mário Marroquim foi até lá e fez questão de, mais uma vez, demonstrar apoio ao treinador, ainda no vestiário. E na saída, o presidente Mário Marroquim, que já voltou de Paris, estava no jogo, lá naquele camarote do CRB, ele desce, vem pelo campo, e foi perguntado pelo setorista Marcelo Rocha sobre essa situação do Barroca, se havia risco de demitir ou não da permanência. E ele respondeu muito convicto que não há conversa sobre demitir Barroca. O Barroca fica no momento, não há nada sobre isso. Então, o Barroca tem total apoio, apesar de toda a pressão, de toda a cobrança. E o que é que o Barroca fala em entrevista em relação a esse apoio? Que nesse momento tem sofrido muito com as lesões, e isso é bem verdade. O Barroca não consegue repetir a mesma escalação. E isso tem sido um problema constante ao longo dessa temporada. O CRB tem sofrido demais com lesões. Não pode ser apenas desculpa. A gente sabe que, por exemplo, no jogo de ontem, antes da partida, o CRB perdeu mais 3 opções. O Micael, o João Neto e Giovani. Durante a partida, perdeu o Hereda e o Luiz Felipe. E o Barroca citou isso em entrevista. Outra coisa que ele fala é sobre as viagens, que o elenco está desgastado, que fisicamente tem muitos jogadores que estão no seu limite, jogando quase que estourados. Fala também da falta de tempo para treinar.
É, porque tem sido um jogo atrás do outro. Mas isso, cara, eles sabem de muito tempo, desde o início da temporada. E é por isso que não podemos passar pano na cabeça de ninguém. Cada um tem sua culpa. Foram 3 pessoas que trabalharam na montagem desse elenco. O presidente Mário Marroquim, executivo de futebol Ari Barros e o treinador Eduardo Barroca. Ele próprio já falou isso em algumas entrevistas. São 6 mãos que participaram da montagem desse elenco para 2026. Então ele também tem culpa, porque todos concordaram em trabalhar com um elenco mais curto. E para se trabalhar com um elenco mais curto, você precisa ter um nível de qualidade, um nível de excelência maior. Coisa que já está provado que esse elenco não tem. Até temos um time competitivo, um time que aparenta alguma organização tática, que muitas vezes consegue se impor, consegue entregar um bom desempenho, um bom rendimento. Mas o elenco, de uma forma geral, é muito abaixo. Faltam opções. E o treinador Eduardo Barroca, ele não pode pegar apenas esse gancho e usar somente como desculpa. Uma coisa que não é perguntado, não é falado, é só, por exemplo, a queda de rendimento da equipe. No jogo de ontem, os números foram muito abaixo. Se nos últimos jogos nós estavam falando que era uma equipe que criava muito, mas que perdia muitas oportunidades, ontem não. Ontem, o CRB chutou menos que a equipe do Atlético, chutou, acho que 9 finalizações, e finalizações em direção ao gol foram apenas 4. O bom é que teve um desempenho, né, de 50%. Rendimento de 50%, porque aproveitamento, aliás, né, um aproveitamento de 50%. Vou nem fazer recorte dessa parte. Porque 4 finalizações, fez 2 gols. Né? Então, o rendimento melhorou. Mas os números foram muito abaixo. O CRB teve um escanteio durante toda a partida. Foi uma equipe que apresentou, mais uma vez, muitos erros. E o treinador não fala sobre isso na entrevista. Porém, uma medida já foi tomada. E o Barroca falou sobre isso. Pela Copa do Nordeste, contra o Piauí, na quarta-feira, vai a equipe reserva junto com jogadores do Sub-20. Lógico que ele falou que a gente está sendo sendo feita uma avaliação de cada jogador, mas está praticamente confirmado. E está correto, está certíssimo. Agora a Copa do Nordeste, meu irmão, a situação é ainda mais difícil. A classificação ficou muito distante. Se ele vai classificar e acontecer esse milagre, vai ser com essa equipe reserva e com o time Sub-20, que eu acho muito difícil. Mas muito difícil mesmo. E ele fala que nem ele vai viajar, que vai utilizar toda esta semana para trabalhar o mental desses jogadores, taticamente, fisicamente, para preparar essa equipe para o jogo contra a Juventude. Com certeza, hoje, a segunda-feira, vai ser de recuperação. Esse elenco só vai se representar para voltar aos trabalhos a partir de amanhã. Então, vai ser essa semana de preparação do time principal para encarar o Juventude. Jogadores reservas, sub-20, focados em jogar pela Copa do Nordeste na quarta-feira. O Barroca também cita nessa entrevista coletiva que o CRB já passou por esse momento de oscilação nessa temporada. Ele lembra, após a partida contra o Coruripe, que também foi esse momento. O que é que ele teve de diferente naquele momento para isso? Tempo para treinar, tempo para corrigir. E a gente sabe que isso conta muito no futebol. Então, não é apenas desculpa. O que a gente cobra é a questão do rendimento da equipe. No jogo de ontem, por exemplo, faltou uma leitura melhor do nosso treinador. O importante ontem era vencer, era trazer os 3 pontos. Em algum momento ele poderia fechar um pouco mais essa equipe, esperar um pouco mais do time do Atlético, porque o importante era vencer e não era algo vergonhoso nenhum, algo fora do comum, porque o CRB estava vindo de 6 resultados negativos, 6 jogos sem vitória. Então, o importante ontem era somar esses 3 pontos, era vencer. E faltou essa leitura durante muitos momentos, principalmente no segundo tempo, onde a equipe foi muito abaixo. Para os nossos jogadores muito hostilizados na saída de campo, a torcida ali pegou no pé de muitos atletas, criticaram demais o Bressan, que fez uma partida muito abaixo. A questão do nosso sistema defensivo, nosso setor de zaga preocupa, porque o Henry não está bem, o Bressan ontem não jogou bem, o Alemão também tem cometido as suas falhas,
E isso é preocupante quando as principais lideranças da equipe, os principais jogadores não vão bem. Até Matheus Albino, cara, não vem tão bem assim. O time todo caiu de rendimento. E ontem isso ficou muito provado. Porém, gente, vocês tinham um jogo nas mãos. O CRB construiu uma boa vantagem durante o primeiro tempo. O CRB fez um 2-0. Estava vencendo a partida por 1-0. E teve um pênalti, foi contemplado com aquele pênalti no final do primeiro tempo, e a gente fazia o 2-0 e, pô, cara, tá bom, mano, tá com a beleza que nós vamos conseguir vencer. Aí o time sai do primeiro tempo para o intervalo ali, aplaudido pelo torcedor, na saída de campo, ali no intervalo da partida, o time sai aplaudido. E no segundo tempo vocês têm uma atuação tão ridícula, tão abaixo, com erros tão infantis. Muitas vezes faltou assumir a responsa, faltou ter coragem, faltou maturidade, faltou um controle melhor do jogo, faltou experiência. E o segundo tempo de vocês foi ridículo. Então, esses jogadores ontem, da forma que foi esse resultado construído pela equipe do Atlético, que venceu com mérito, mas esses jogadores envergonharam a nós regatianos. Não representaram esta camisa da forma que deveriam. Salário em dia, vocês estão ganhando bicho adoidado aí com essas passagens de fase na Copa do Brasil. E o que é que falta? O que é que está faltando? Tem algo acontecendo? O Bressan, quando foi perguntado na saída de campo se tinha algo acontecendo no vestiário entre jogadores, ele ficou chateado. Não respondeu tão bem assim o setorista que fez a pergunta a ele, depois voltou para pedir desculpa. Me desculpa se eu fui ignorante, mas que não tinha algo acontecendo, que quando estava 9 jogos sem perder, ninguém falou isso, sobre algo que estava acontecendo. Mas, Bressan, velho, dos 9 jogos que passamos sem perder, o único adversário de Série B foi o Vila Nova. Os outros eram adversários de Série C, Série D. O CRB tinha, por mais que obrigação, vencer. Então não está ninguém aqui conformado, satisfeito com isso. Então vocês, jogadores, deveriam ter vergonha na cara. E essa é a hora de se calarem. O senhor Henry também deu entrevista um pouco meio que polêmica no jogo contra o Asa, respondeu mal. Agora o Bressan de novo. Pô, e o momento não é para isso. O momento é para vocês fecharem a boquinha, trabalhar e entregar resultados positivos para esse torcedor e tomar vergonha na cara. A cobrança ela vai chegar, ela vai existir e a semana começa quentíssima nos bastidores alvirrubros. Caros amigos agatianos, chegando ao fim, mais um vídeo aqui no canal. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, mete o dedo no like se você gostou. E dito isso, eu só sei que ser alvirrubro é bom demais.